Agora, 8 horas e 31 minutos, nós vamos falar agora da principal universidade da América Latina. Os números são impressionantes. 5.500 professores, mais de 80 mil alunos, 12 mil funcionários. São 332 cursos de graduação em todas as áreas de conhecimento, 8 campi, pós-graduação com 264 programas e a assinatura de 20% da produção científica brasileira. A Universidade de São Paulo, que retoma as aulas agora no mês de março e começa 2022 sob o comando de um novo reitor, o reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que vai conversar agora ao vivo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Professor, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos e a todas, é um prazer falar com vocês e falar um pouquinho da nossa universidade. Que desafio, hein, professor? O senhor tem a formação médica, é neurocirurgião e agora vai atuar como gestor de um complexo universitário gigantesco e com várias questões também que são históricas, como muita coisa aqui no nosso país. Mas antes de entrar nisso, eu queria perguntar para o senhor a respeito do retorno das aulas. Data, formato, questão de aula presencial, como é que a Universidade de São Paulo equacionou isso? A expectativa é que no dia 14 de março nós voltemos às atividades presenciais em toda a universidade, né? Então a graduação, principalmente dos novos alunos, né, vai ser plena em 14 de março. Nós já temos algumas disciplinas que já estão sendo ministradas nesse começo de ano, em algumas unidades, mas nós estabelecemos essa data de 14 de março para ficar facilmente entendido por todos. Então, com a diminuição de número de casos esperados para a pandemia, para esse início de março, para uma grande adesão ao sistema de vacinação aqui de nossos servidores, alunos e professores, com o uso de medidas de defesa pessoal, como máscara e álcool gel, nós acreditamos que nós vamos poder fazer essa volta integral a 14 de março ao ensino presencial e também utilizando algumas ferramentas que nós aprendemos durante a pandemia de um ensino mediado por tecnologia. Então, o distanciamento social ele vai ter menor importância nesse início, né, por causa dessas medidas. Então, a nossa expectativa é que em 14 de março nós voltemos a uma normalidade aqui na universidade. Professor, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Professor, a grande preocupação é que essa geração ela seja marcada, por motivos óbvios. Eles não tiveram aulas presenciais, tem universitários que estão se formando, né, sem as aulas presenciais. Isso não acontece só na USP, está acontecendo com as grandes universidades do país e há uma preocupação nesse sentido, no que diz respeito a conhecimento, a mercado de trabalho, quer dizer, todo um entorno a esse respeito. Claro que a tecnologia ajuda, mas ela não substitui a aula presencial. Eu acho que ainda vai demorar um pouco e eu gostaria de ouvi-lo como professor, como educador a esse respeito. O que fazer com essa geração? O professor José Pastore, que já falou conosco aqui no Jornal Gente, demonstra muito essa preocupação também. Sem dúvida, Sônia, algum efeito ruim nós vamos ter. É impossível você ter uma pandemia de 2 anos de duração que não deixe nenhum efeito nas pessoas. O que nós precisamos procurar é minimizar esses efeitos. Então, nós estamos programando agora, para o ano de 22, algumas ações que recuperem esse ensino que foi, de uma certa forma, diminuído em 2021. Então, nós vamos fazer um programa de tutoria com os alunos dos últimos anos da graduação, com pós-graduando, com pós-doutores, e fazer com que eles atuem junto com os nossos professores, complementando o ensino que foi feito no período da pandemia. Então, além do ensino habitual que nós teríamos em 22, nós vamos procurar recuperar alguma coisa de 20 e 21. Principalmente para aqueles alunos ingressantes. Tem muitos alunos
que já estão vão entrar no terceiro ano da universidade e não tiveram contato com a universidade. Então, vamos tentar recuperar isso daí em formas de seminários, em formas de visitas, em formas de workshops, plantão de dúvidas, para que nós possamos compensar, pelo menos em parte, essa falta do contato com a universidade. Em outras palavras, intensificar a universidade na vida desses alunos e alunos nesse ano de 22. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou aqui imaginando, levando em conta os números que a nossa colega Thaís Freitas mencionou agora há pouco, né? O orçamento da USP é do mesmo tamanho do orçamento, por exemplo, do estado do Acre, né, e de outros estados brasileiros. É uma missão e tanto que o senhor assumiu. Eu queria saber, assim, de questões bem objetivas, do ponto de vista da gestão, né, e da política mesmo, né, porque o senhor também exerce uma função política. Qual a sua posição, se há algum plano ou se tem alguma coisa em execução que é positiva sobre uma questão antiga, que é a insegurança e casos de violência no campus da USP, né? Já se fala isso me parece ter sido pior já, pelo menos o noticiário era mais frequente poucos anos atrás, de assaltos, até de tiros, etc e tal. Mas há ainda, não só na USP, mas enfim nas universidades de uma maneira geral, uma resistência infantil à presença de policiais militares na proteção das pessoas, né? Fazendo rondas, etc e tal. Muita gente que, enfim, parece... ainda liga, né, forças de segurança como PM à repressão política e etc. E tal, é uma bobagem monumental. Mas o que eu queria saber do senhor, qual a sua posição em relação a isso, né? De uma parceria ou de uma, como é que eu diria, de uma visão de acolher e até de reclamar uma presença maior da Polícia Militar no campus. O que é que o senhor pensa disso? Esse assunto ele foi muito discutido na universidade há alguns anos por causa desses números alarmantes que você citou. Então nós tínhamos furto e roubos a veículos, violência sexual aqui no campus, e a partir daí a universidade tomou uma posição, então não é uma posição minha, isso já vem dos reitores anteriores, de nós fazermos um trabalho em conjunto com a Polícia Militar. Então, hoje nós temos esse trabalho conjunto da Guarda Universitária e da Polícia Militar. Existe a presença da Polícia Militar nos nossos campi, existem bases da Polícia Militar, inclusive aqui no campus do Butantã, para que nós possamos fazer a proteção da nossa comunidade. A ideia não é fazer repressão dos nossos alunos, repressão de ideias, repressão de pensamentos livres que a gente preserva na universidade, mas preservar a nossa comunidade de todos esses efeitos ruins, de pessoas armadas, pessoas que não têm boa intenção, que frequentavam os nossos campi. Então, eu acho que isso está bem estabelecido na universidade. Houve uma diminuição muito grande dessas ações nos campi. Eu não tenho os dados aqui, mas eles foram quase que zerados, esse tipo de comportamento nos nossos campi, e a Polícia Militar e o governo do estado têm sido muito compreensivos no sentido que essa polícia deva ser voltada a pessoas com uma idade menor do que o da população habitual. Nós temos muitos jovens, então se nós tivermos uma polícia preparada, que entenda esse universo, eu acho que nós podemos ter essa convivência sem problemas na universidade. Eu acho que essas resistências podem existir ainda, mas elas são muito menores do que já foram no passado, e hoje existe uma compreensão que os nossos campi e a universidade faz parte da sociedade. Nós devemos seguir todos os parâmetros que a sociedade utiliza para ter uma convivência também. Nós estamos conversando com o reitor da Universidade de São Paulo, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, eu queria saber do senhor, a resistência maior para essa volta presencial vem de que faculdades da USP, né? Quais são as faculdades, aí os professores, o corpo docente que mais resiste a essa volta presencial, né? No ano passado a gente até teve
um retorno presencial, e alguns alunos da USP aqui questionaram que alguns cursos tinham voltado para esse modelo presencial e outros ainda insistiam no modelo remoto, mesmo com a preferência para professores com a vacina, e já no fim do ano até mesmo com alunos vacinados, uma vez que quem está na universidade não é mais criança, né? E já está deixando a adolescência. Quais são os setores, quais são os grupos que mais resistem e por que eles resistem a voltar à sala de aula, hein, reitor? Eu acho que essa volta em 14 de março, eu não tenho percebido nenhuma setorização de algum setor com comportamento diferente da maioria, que as pessoas têm uma preocupação com a pandemia, com o que aconteceu no passado. Então as duas primeiras ondas, elas estão muito presentes no imaginário de todo mundo, mas essa variante Ômicron é diferente, a curva é diferente, a epidemiologia é diferente, e é isso que nós estamos tentando convencer as pessoas. Nós temos um aplicativo que toda a vacinação está sendo documentada no aplicativo da própria universidade. Então, eu não estou prevendo nenhum problema para essa volta de 14 de março, nenhuma, entre aspas, resistência de algum setor ou localizado diferente por unidade. É claro que aquelas unidades que têm um número de alunos muito grande na sala de aula, então que o distanciamento social não vai poder ser tão intenso, existe uma preocupação maior, mas como o distanciamento social ele está se tornando menos importante, então eu não vejo por que tratar de forma diferente os diferentes setores das universidades. Todos os diretores, todos os dirigentes estão preparados para essa volta, e a expectativa é que 14 de março mesmo nós possamos começar um ano em toda a universidade, com algumas particularidades, se houver, mas eu não vejo uma setorização de resistência a essa volta, não. Acho que a universidade ela vai se comportar como um todo, como deve ser. Professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor da USP, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, o Cláudio Humberto citou há pouco o orçamento da USP, que é significativo, se compara ao orçamento de estados brasileiros. O dado que eu tenho aqui é o orçamento para 2022 na casa dos 7,5 bi de reais. O que eu queria perguntar para o senhor, com base nessa informação, é o seguinte: a Universidade de São Paulo é um investimento grande que o povo de São Paulo faz no ensino superior, já que ela é bancada com o dinheiro da arrecadação de impostos, repasses estaduais, recursos do ICMS na sua maior parte. Como o senhor, como reitor que acabou de assumir, vê a possibilidade da USP aproximar-se mais da sociedade como um todo e devolver em conhecimento, em políticas, em trabalhos, aquilo que ela recebe do governo do estado de São Paulo? Eu acho que o modelo de financiamento da universidade ele foi bastante inteligente quando, em 89, o Estado estabeleceu uma porcentagem do ICMS para as universidades públicas paulistas. Então, o modelo é igual na USP, na Unicamp, da Unesp, de uma porcentagem do ICMS para esse financiamento. E associado também, alguns anos antes, a FAPESP já tinha tido um modelo semelhante, só que a FAPESP é uma porcentagem de todos os impostos e não só do ICMS, que corresponde a cerca de 85% dos impostos estaduais. Então, desde 89, todos os governos, diferentes partidos, diferentes visões, têm mantido esse tipo de financiamento da universidade. Então, é um modelo único no Brasil e que eu acho que levou a Universidade de São Paulo, Unicamp, a Unesp, a estarem sempre nos primeiros postos das universidades brasileiras em qualquer ranking. Então, eu relaciono muito esse financiamento com o nosso resultado que nós temos. Mas uma grande preocupação é essa que você citou. Quer dizer, nós precisamos nos aproximar mais da sociedade e ter o maior impacto da nossa ação na sociedade. Por exemplo, até poucos anos atrás, a universidade se preocupava em gerar conhecimento. Então, o nosso modo de avaliar a universidade é, como você mesmo citou na sua fala inicial, quantos artigos nós publicávamos. Então, nós publicamos cerca de 25% dos artigos científicos do país. Isso se mostrou esgotado durante o tempo, porque agora não basta nós produzirmos artigos,
E essa produção científica precisa chegar na sociedade, e uma das formas é a inovação. Então, nós estamos criando um setor, não criando, mas aumentando o poder de um setor de inovação da universidade, levando politicamente ao Conselho Universitário um representante da inovação, para que nós possamos transferir o que acontece na universidade para a sociedade, para o setor público e também para as políticas públicas. Então, quando nós estudamos violência, por exemplo, não basta mais nós identificarmos quais os fatores de violência, nós precisamos transformar esses estudos em propostas de políticas públicas para as prefeituras, para o Estado. Então, eu acho que isso é um desejo da universidade, é uma necessidade também da sociedade, e se nós olharmos no mundo todo, as universidades elas têm sido avaliadas por isso, qual o impacto que elas levam para aquela população que elas estão relacionadas. Então, nós vamos deixar de ser avaliados pela nossa produção científica, pelo número de artigos, para o impacto social que a universidade leva. Então, tanto da inovação quanto para o desenvolvimento sustentável, que são os dois grandes parâmetros que nós precisamos entender que essa vai ser a necessidade que a sociedade tem de uma universidade de ponta, como nós nos propomos aqui na USP. Professor, montado aí, né, pilotando esse orçamento fabuloso de 7,5 bilhões de reais, quer dizer, a gente fala fabuloso porque, enfim, a gente pode comparar com o orçamento dos estados, né, como a Thaís destacou. Mas o que eu fico imaginando também é que a USP, apesar de todo esse dinheiro, talvez necessite ainda mais de recursos, né? Porque a educação é certamente o investimento mais inteligente que se pode fazer. Mas eu queria saber a sua posição quanto à tese que muitos defendem de fazer com que nas universidades públicas, aquelas pessoas que podem pagar, que paguem para frequentar os seus cursos, enfim. Porque, assim, há a imensa maioria de gente que não pode pagar mesmo, né? Mas há digamos assim, como a USP representa o extrato, é um extrato da sociedade, tem ali também muita gente rica estudando e poderia estar pagando pela educação que recebe, né, pelas aulas que frequenta, etc. O que é que o senhor pensa disso? Eu vou utilizar para começar a responder, uma necessidade que a universidade está tendo nessa de complementação que você citou em relação à permanência estudantil. Nós fizemos um programa de inclusão. Atualmente 50% dos alunos da universidade eles vêm de escola pública, e eu gostaria de aumentar essa relação da universidade com a FUVEST, com a possibilidade dos alunos que estudam em escolas públicas de São Paulo conhecerem melhor a USP e entrarem mais aqui na Universidade de São Paulo. Acho que esse é um desafio que nós estamos ter para esses alunos. Então, a permanência estudantil, ela certamente exigirá novos esforços de colaboração para o financiamento dessa permanência. Isso já vem acontecendo, mas nós queremos ampliar esse fator. O ano passado também nós regularizamos uma iniciativa anterior de endowment na universidade, que também é utilizada por várias universidades do mundo, e nós fizemos também a assinatura de alguns convênios com ex-alunos que também querem fazer colaboração com as nossas universidades, com as nossas unidades da universidade, como a FEA, como a Medicina, como a Poli. Todas essas unidades têm ex-alunos colaborando com o seu desenvolvimento. Em relação ao pagamento de matrícula, eu acho que esse debate ele não deve começar dentro da universidade, é um debate da sociedade, porque isso é uma regulamentação da nossa Constituição, que todo o ensino superior público ele não deve ser cobrado. Então, eu acho que isso extrapola um pouquinho a universidade. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião que nesse momento, no estado de desenvolvimento social do Brasil, isso causaria muito mais problema do que solução. Mesmo as universidades americanas, que são privadas,
a porcentagem do orçamento vindo de matrícula é muito pequeno. A grande maioria do orçamento de Harvard e das outras universidades, eles têm um financiamento de uma maneira ou direta ou indireta do Estado. Então, eu acho que, na minha gestão, eu não pretendo iniciar essa discussão. Eu acho que nós não estamos ainda preparados socialmente para fazer essa discussão. Eu acho que nós teríamos mais problemas do que soluções. O valor arrecadado não seria suficiente para nós mudarmos a universidade e causaríamos uma divisão interna muito ruim. Eu acho que essa discussão poderia ser feita quando a nossa sociedade tivesse uma distribuição de renda melhor, que o acesso à universidade fosse mais fácil para todas as camadas. Então, eu acho que, no momento, eu não faria essa discussão. Para a gente encerrar essa entrevista, reitor, o senhor esteve recentemente lá no Museu do Ipiranga, né, que é administrado aí pela USP, acompanhando as reformas para a reinauguração. Desde 2013 está fechado para visitação, espaço que vai ser reaberto aí no bicentenário da Independência. Queria que o senhor trouxesse para a gente aí informações que o senhor colheu, qual que é a expectativa e as últimas informações a respeito dessa reforma, desse que é um dos principais espaços culturais, se não for o principal de São Paulo. Isso é uma grande preocupação nesse início de gestão. Eu tenho quase que diariamente tratado desse assunto, já fiz 2 visitas ao Museu do Ipiranga, reuniões com as empresas que estão trabalhando, reuniões internas, e a expectativa é grande para essa inauguração. O museu, nós estamos tendo 3 reformas ao mesmo tempo. Uma é uma recuperação do prédio histórico, a outra é uma ampliação do museu e a outra é a reforma do Jardim Francês, que é ali na região anterior ao museu até a Rua Patriotas. Então, são 3 diferentes. A reforma do prédio histórico, a restauração do prédio histórico, ela está bastante adiantada. No final do mês de março, ela já deve ser entregue para que nós possamos acompanhar. Então, isso todo o interior do museu e o entorno próximo ao museu. A parte inferior do museu, que foi feita uma escavação por baixo do museu, onde será o acesso, isso, a expectativa é dele estar pronto no final de julho. As obras estão em um andamento bastante razoável, então você vai entrar por essa entrada no nível do jardim e você vai ter acesso ao museu através de 2 escadas rolantes para você poder fazer essa visitação. E a reforma das fontes que tem ali no Jardim Francês. O jardim também ele está mais adiantado, a expectativa é que no final de abril nós já tenhamos essa reforma pronta. Então, é um desafio grande, o tempo útil de reforma foi muito pequeno, mas eu acho que nós estamos conseguindo fazer essas obras. E depois, a gestão do museu, ela vai ter uma novidade também, que está sendo criada uma fundação para fazer captação e para fazer a gestão do museu após a sua inauguração. Então, nós teremos a equipe da USP tratando da museologia propriamente dita, da exposição, dos cuidados com todo esse acervo, e uma fundação para fazer a gestão econômica do museu e poder colaborar com a universidade na manutenção do Museu do Ipiranga. Acho que isso é uma obra dos brasileiros, não é só uma obra de São Paulo, da universidade, que eu espero poder fazer essa entrega na minha gestão sem nenhum percalço até o 7 de setembro e provavelmente no 7 de setembro fazer uma grande inauguração, pensando na independência no Brasil e pensando nos próximos anos, o que nós precisamos fazer para termos uma melhor independência, uma melhor qualidade para os brasileiros. Então é um momento de olhar para trás do que já aconteceu, mas também de olhar para frente do que vem acontecendo no nosso país. E é claro que a Rádio Bandeirantes estará lá no dia 7 de setembro, no Museu do Ipiranga, cobrindo a reinauguração desse espaço tão importante. Olha, eu queria agradecer muito ao professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, médico neurocirurgião, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutor também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com um longo currículo na área e que agora, desde o fim de janeiro, assume a reitoria da principal universidade do país, a Universidade de São Paulo. Professor
Professor, obrigada, boa sorte na sua gestão. Até uma próxima. Eu que agradeço e sempre disponível aqui a trocar ideias com vocês, apresentar a visão da universidade, mesmo tendo pontos que nós não concordemos 100%, mas eu acho que é importante esse contato com vocês para que a população possa entender melhor a Universidade de São Paulo. Então, eu que agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço com vocês.